Fala, moçada, tudo bem? Vamos fazer uma pequena revisão aqui de funções para dar andamento no nosso curso de física, tá? Lembrando que a matemática é uma ferramenta importantíssima para o estudo de física, química, biologia, né? É importante. Então, em vários momentos a gente vai se socorrer da matemática, tá? Então, o que vem a ser função, né? A função, ela vai relacionar duas variáveis. Para início aqui, vamos pensar em duas variáveis, tá? Então nós temos a variável dependente e a variável independente numa função. Então o que a gente tem? Por exemplo, a equação do movimento uniforme, a equação do espaço, que é classificada como uma função afim, uma equação do primeiro grau. Ela relaciona espaço com tempo. Então o meu tempo é uma variável independente e o espaço é a variável dependente. Vai depender do tempo. Essa é uma função básica, tá? Então, vamos ver a definição aqui. Ó. Uma das definições de funções, né, é equivalência lógica convencional, ou seja, conceito construído convencionalmente a partir de conceitos conhecidos. Ou seja, a partir do momento que você tem os dados anotados, né, você consegue relacionar essas grandezas através de uma função. Tudo bem? Outra parte importante aqui. Ó. Função a partir de dois conjuntos não vazios, A e B, definimos a função f de A em B, que corresponde a qualquer relação binária que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Cada elemento de A um único elemento de B. Posso ter dois elementos de A que se associa com o mesmo elemento de B? Pode, é possível. Posso ter um elemento de A se relacionando com dois elementos de B? Não, aí não é possível. A gente vai ver, né, cada caso aqui na classificação das funções. Tá? Outra coisa importante também, ó, dizemos que o conjunto A é o domínio da função. Então, o A é o domínio da função. A relação de A vai ser com o chamado domínio B, conjunto B, desculpa. Conjunto B é o chamado contradomínio da função. E os elementos de B que se relacionam com os elementos de A, ele vai ser chamado de imagem da função. Então, vai haver casos em que a imagem da função ela é igual ao contradomínio da função. Tá? A gente vai ver isso mais na frente, na hora que a gente estiver fazendo a parte da classificação das funções. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício. O diagrama a seguir representa uma aplicação F dos elementos do conjunto A, né, que leva a elementos do conjunto B. Ou seja, F de A em B. Tá? A circunferência tracejada contém os elementos da imagem da função. Né? Então, nós temos aí domínio, contradomínio e imagem. Tá, essa é uma aplicação. Vamos ver o que é que ele pergunta aqui para a gente aqui. Então, vamos lá. Nós temos aí, pela notação de conjunto, identifique o domínio de F. O domínio já está identificado, né? Quem é o domínio? É o 0, menos 1, menos 2 e menos 3, que é da onde parte, né? Se relaciona de A para B. Então, o A é domínio e o B é contradomínio, certo? Então, tá aí, ó, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Do mesmo modo, representa a imagem de F. Quem que é a imagem de F, né? A imagem de F é os elementos do conjunto B que faz parte da relação. 0, 1, 4 e 9. 0, 1, 4 e 9. Sendo x o elemento genérico de A, demonstre que a relação f de x igual a x ao quadrado é uma possível definição dessa função. Então vamos olhar. Eu vou pegar um elemento de A, substituir nessa função, para ver se a gente chega no elemento de B. Certo? Então eu vou chamar, em vez de f de x, eu chamo de y. E aí eu vou substituir o 0, que faz parte do domínio, né? 0 ao quadrado é igual a 0, 0, né? Faz parte
da imagem, do conjunto B que está na relação com o conjunto, com os elementos de A. O próximo domínio é o menos 1. Então, menos 1 ao quadrado igual a 1. Também está ok. O outro é o menos 2. Né? Vamos substituir menos 2 nessa função. A gente chega em 4, também dá certo. Lá. 4 também faz parte da imagem. Né? E aí nós temos aqui o último elemento, que é o menos 3, que elevado, né, ao quadrado. A gente tem aí 9, que também faz parte da relação. Né? Então, esse tracejado aqui nada mais é do que a imagem, né? Imagem. Tranquilo? Fácil, né? Vamos classificar, né? Essas funções agora. Vamos ver a característica de cada uma, né? Então, veja bem. A primeira que a gente vai falar aqui é a função injetora. O que vem a ser uma função injetora? Função injetora é aquela que relaciona elementos de A a B. Para cada elemento de A, x1 diferente de x2, por exemplo, eu vou ter um elemento diferente em B também, tá? De modo que as imagens, né, vão possuir imagens distintas, né? Então, para a função ser injetora, valores diferentes de x, qualquer que seja x, sempre deve corresponder a valores diferentes de y. Então, tem um exemplo aqui, ó, da função, dois elementos, né? A e B, x e y, né? Aí no caso, né? Dois conjuntos, x e y. No conjunto x eu tenho elemento 1, 2 e 3. São 3 elementos. Tá? E corresponde no y o A, o C e o D. Cada um desses tem uma imagem diferente, certo? Ah, mas está sobrando elemento B e E aqui. Pode? Pode. Não tem problema. Para a função ser injetora, basta que eu tenha elementos do X ou do conjunto A, né? Lembrando que isso aqui é o domínio, né? Aqui é o domínio, aqui é o contradomínio, e esses elementos que aparecem no contradomínio, que se relaciona com o A, é a nossa imagem, né? Preciso lembrar disso, tá? Então, basta que cada elemento do domínio se corresponda a um elemento do contradomínio que seja diferente, né? Que vai formar a imagem dele. Tá? Vamos falar agora da função sobrejetora. Então, função sobrejetora agora. Para a função ser sobrejetora, o contradomínio e o conjunto imagem tem que se coincidir. Ou seja, para cada elemento do domínio, você vai ter um correspondente no contradomínio e não vai sobrar nenhum elemento. Tá? Não vai sobrar nenhum elemento. Então, a função é sobrejetora quando sua imagem coincide com o contradomínio. Então, olha o exemplo aí. Eu tenho aqui o que eu chamei de conjunto X, que é o nosso domínio, né? Nós temos aqui o nosso conjunto Y, que é o contradomínio, tá? E não sobrou nenhum elemento, ó, todos participam da relação. Então aqui, ó, há uma congruência entre o contradomínio e a imagem. O contradomínio é igual à imagem. Então, nesse caso, a função ela vai ser sobrejetora. Certo? Não pode sobrar elemento no contradomínio. Não pode sobrar elemento. Tá? E a função bijetora? Como é que fica a função bijetora? A função bijetora é a função que a relação ela é injetora e também é sobrejetora. Então, uma função será bijetora se e somente se for simultaneamente injetora e sobrejetora. Né? Ou seja, para cada elemento diferente do domínio, vai corresponder um elemento diferente no contradomínio. E não pode sobrar nenhum elemento. Olha aqui, olha o exemplo aqui. Ó. Eu tenho 4 elementos no domínio
se relacionam com 4 no contradomínio e são diferentes, e não sobra nenhum elemento no contradomínio, ou seja, né, o contradomínio aqui é igual à imagem. Então aqui nós temos uma função bijetora. Tranquilo, né? Função par. Né? Quando que eu sei que uma função é par? Né? Então a função vai ser par quando o f de menos x, for igual à função f de x. Dá uma olhadinha para essa equação aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado mais 2, né? Ou f de x é igual a x ao quadrado mais 2. O f de menos 2 é a mesma coisa que f de 2, que vai elevar ao quadrado, né? Essas funções são chamadas de simétricas também em relação ao eixo y. Na hora de se construir o gráfico, vai verificar que há uma simetria, tanto do lado para x positivo e x negativo, você vai ter uma simetria. Tá? O que mais que temos aqui? A função ímpar. O que vem a ser uma função ímpar? Olha, diferentemente da de cima, ó, f de menos x, ele vai ser igual a menos f de x. Tá? F de menos x é igual a menos f de x. Então, o f de menos x vai ser igual a menos f de x. Aí a gente tem também a função afim, que é uma função do primeiro grau, tá? É uma função do primeiro grau. Nesse caso aí o a e o b são valores reais e o a tem que ser diferente de zero, tá? O a tem que ser diferente de zero, tá? Aí o a é o coeficiente angular da reta e o b é o coeficiente linear. Quanto maior for o coeficiente angular, maior vai ser a inclinação da reta, tá? Tudo bem até aí? Função inversa. Função inversa, a gente vai definir aqui como sendo a função de A e B. Eu tenho uma função de A e B. Ela tem que ser bijetora. Então, cada elemento de A corresponde a um elemento de B, né? E o contradomínio é exatamente igual ao conjunto imagem, não sobra elemento, né? Então, eu tenho y é igual a f de x. A inversa é uma função g que vai de B em A, tá? Que vai obedecer à relação g de y igual a x. Tá? Então, a gente indica ela dessa forma. Ó. G igual a f menos 1. É a sua inversa. É a sua inversa, tá? Função composta. A função composta, ela vai ser indicada dessa forma aqui, ó. H é uma função que é igual a f de g de x. Então aqui nós temos uma função composta, tem mais uma na mesma função, né? Como é que a gente vai trabalhar isso aí, né? Então vou dar um exemplo aqui. Eu tenho a função f de x, que é x ao quadrado, e g de x, que é 2x mais 1. Então, se eu quero fazer aqui a função f de g de x, olha o que eu faço então. Ó. É f de g de x. Quem é o f? É o x ao quadrado. Dentro do x, eu coloco o g, que é 2x mais 1. Olha aí. E se eu quiser g de f de x, é a mesma coisa. G de f de x. G de f de x. Então, eu pego a função g. Quem é a função g? 2x mais 1. E eu vou colocar o f de x, vai vir aqui, ó, no lugar desse x. Então fica 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. E agora eu vou finalizando aí com a função quadrática, né? Essa aí a gente utiliza bastante, né? No nosso curso aí. Então ela tem uma equação do segundo grau, né? Um polinômio do segundo grau, é uma função de R em R, os reais, né? E se forma que eu tenho aqui f de x é ax² vezes bx mais c. Então eu tenho a
O B e o C, onde esse A aí, ele tem que ser o quê? Tem que ser diferente de zero, né? Não pode ser igual a zero, senão deixa de ser função do segundo grau, né? Deixa de ser quadrática. Nessa equação a gente já aprendeu como trabalhar a equação de Bhaskara, né? A gente pode aplicar em determinadas situações, né? Bem conhecido, tem uma forma mais simples que a gente vai ver ainda nessa aula, né? Nós temos que essa função, essa fórmula aqui é essa forma geral, né, da função quadrática, tá? Essa é a forma geral. E a gente tem também a forma canônica, né? Que eu falei, A, B e C são reais e o A tem que ser diferente de zero. Nós temos a forma canônica, que é f de x igual a que multiplica x mais b sobre 2a isso ao quadrado, menos delta sobre 4a. O delta nós já sabemos aqui como trabalhar, né? Nós temos também a forma que é chamada de forma fatorada dessa função, aonde a gente trabalha com essa equação, f de x igual a que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2. O x1 e o x2 são as raízes da equação. Então, se a gente conhecer as raízes, a gente pode trabalhar com essa equação. Tudo bem até aí? Para finalizar essa revisão aqui, antes de ir para os exercícios, no caso do cálculo das raízes da equação do segundo grau, né, da função quadrática, além de Bhaskara, a gente pode trabalhar também com produto e soma das raízes, né? Nós temos aqui, ó, a soma das raízes x1 mais x2 pode ser calculada pegando, né, menos b sobre a. Então a gente tem que encontrar o número, menos b sobre a vai dar x1 mais x2, e a gente tem o produto também. Produto das raízes a gente calcula dividindo c sobre a. Então a gente encontrando dois números, x1 e x2, que satisfaça essa relação, a gente encontrou as raízes da equação. Uma grande maioria das vezes é bem mais simples trabalhar com o produto e soma das raízes, tá? Outra coisa importante aqui. O delta, né? O delta lá na equação, ele pode ser menor que zero, negativo, tá? Se ele for menor que zero, né, a gente não tem raízes reais. Se ele for menor que zero, não tem raízes reais, certo? Se ele for igual a zero, vai ter duas raízes reais coincidentes, que ele fala, na realidade é uma raiz só, né? Vai ter uma raiz só, e se ele for positivo, tá? Se ele for positivo, ele vai ter duas raízes distintas. Então, ó, delta negativo não tem raízes reais. O delta igual a zero, ele vai ter duas raízes reais, mas são duas raízes iguais. Então a gente fala que ele vai ter apenas uma raiz, tá? E se ele for positivo, ele vai ter duas raízes reais. Vamos ver como é que ficaria o gráfico nesses casos aí, né? Então aqui, ó, o exemplo aqui, ó. O que eu tenho aqui? O que eu tenho nesse caso quando ele não corta o eixo x? Você vê que ele não tem raiz. Se ele não tem raiz, então nós estamos falando do primeiro caso, ó. Não tendo raiz, ele vai estar acima do eixo x. Quando ele tem uma raiz só, ele vai estar aqui, ó. A raiz é exatamente esse valor aqui, ó. E se ele tiver duas, então ele corta o eixo x. Com cavidade para cima, né? Nós estamos falando de algo onde a aceleração, ou o A, ele é positivo, né? Com cavidade para cima, quando o A é positivo. Agora nós temos também com ele negativo. Da mesma forma, só vai inverter a concavidade, né? Ó. Então eu tenho, nessa situação aqui, quando o delta é negativo, não tem raízes, não corta o eixo x.
Quando delta é igual a zero, tem uma raiz, então ele vai estar passando por esse ponto aí, ó. Exatamente um ponto é que vai encontrar, que é o único valor do x, né? E quando o delta é positivo, ele vai cruzar o eixo x 2 vezes. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido, né? Dá uma lida na teoria novamente. A gente vai partir para os exercícios, para a gente poder aplicar isso aí e ver como é algo bastante simples, tá? Não se esqueçam, hein? Estudar sempre vale a pena, hein?